Olá, meus queridos amigos assombrosos e sombrios, não esqueça de inscrever-se no canal e dar seu like e seu joinha. Vamos para o vídeo. Bloody Mary. Muitas culturas acreditam que os espelhos são uma espécie de portal entre o mundo dos vivos e dos mortos. A lenda da Bloody Mary, ela diz que se você pronunciar o nome do espírito 3 vezes em frente ao objeto refletor, ela aparece e muitos acreditam que ela continua te perseguindo até que você revele seu maior segredo. De acordo com a lenda, Mary foi morta há 100 anos por um cirurgião, que a deixou em frente a um espelho. Antes de morrer, a garota ainda teve forças para revelar seu assassino escrevendo com sangue. A história conta que Bloody Mary apenas aparece para quem cometeu injustiça a outra pessoa. Outra versão da lenda: Mary sofreu um acidente horrível e seu rosto ficou tão desfigurado que ninguém mais conseguia olhar diretamente para ela. Percebendo a mudança no comportamento das pessoas, Mary decide ver por si mesma o que tinha acontecido. No banheiro de casa, ela reúne coragem para encarar o espelho, mas o que vê a faz gritar e chorar desesperadamente. Como na primeira versão da para podem invocá-la se tiverem coragem, desligando as luzes do banheiro, virando-se de costas para o espelho 3 vezes, dizendo, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, e olhando para o espelho. A loira do banheiro. É uma daquelas lendas urbanas que já assustou muita criança no banheiro da escola. Funciona assim: após falar, loira do banheiro, 3 vezes em frente ao espelho, é preciso bater 3 vezes a porta, puxar 3 vezes a descarga e falar palavrões. As regras mudam conforme a região. O importante é que o ritual seja feito em um banheiro escolar. A loira do banheiro é associada à imagem de uma jovem vestida de branco, com algodões no nariz. Uma história de bruxas. Aquele ano, como todos os anos, celebramos a noite de consoada em casa dos meus pais, onde costumava reunir-se toda a família. O nosso filho, que acabava de celebrar o 2º aniversário, foi o centro de atenção de todos. A verdade é que o jantar foi como de costume, agradável e abundante, aproveitando-o para falarmos dos nossos parentes e amigos. Essa foi a primeira ocasião em que meu irmão mais novo falou da doença da nossa prima Maria Teresa, que curiosamente era também a minha afilhada, uma rapariga de 17 anos cujo aniversário se celebrava em 31 de dezembro. O motivo de nos referirmos a ela foi porque se dizia que a sua saúde tinha sido afetada ultimamente por um forte abalo. Pensei que podia tratar-se de uma gripe, que neste ano tinha sido bastante virulenta, já que eu mesmo a tinha padecido na primeira quinzena de novembro, chegando a guardar um par de dias de repouso. Meu irmão insistiu em que não era uma gripe e que o meu tio José, o pai da rapariga, tinha lhe dito que os médicos não sabiam explicar de que se tratava. A aldeia na que vivemos chama-se Oroso, na freguesia de São Martinho de Oroso, e, ainda que o município leve o nome da nossa aldeia, chegando em ocasiões a residir nela a Câmara Municipal, a verdade é que a vila mais povoada é Cigueiro, na estrada de Santiago a Corunha, onde se encontra a famosa ponte que sobre o Tambre mandara construir Fernão Pérez de Andrade, o Bom, e no que houve grande luta na época da Revolução Liberal de 1846, que conheceu o meu avô. Como vivemos numa aldeia que não ultrapassa os 200 habitantes, as nossas casas encontram-se muito perto umas das outras. A minha está na margem esquerda da estrada, a olhar da parte de Santiago, e chega-se a ela descendo por um caminho enlameado a maior parte do ano, que se abre mesmo ao lado da igreja de São Martinho, em cujo pequeno cemitério foram enterrados desde sempre os nossos mortos. Para chegar à casa do meu tio apenas devemos cruzar a estrada, por onde chega a diligência da Corunha. Como o dia do aniversário da minha afilhada estava perto, ao nascer o novo dia, que era o de Natal, depois de realizar as tarefas próprias da estação, decidi passar pela sua casa para comprovar como estavam as coisas.
A porta de madeira estava fechada e tive de bater várias vezes antes que me abrissem. Quando falei com o meu tio José e perguntei pela minha afilhada, a resposta e tom de voz não deixaram lugar a dúvidas. Parecia que a rapariga tinha melhorado muito na última noite e que estavam começando a ficar sem esperanças. Por essa razão entrei para vê-la. Como conhecia bem a casa, não tive problemas para dirigir-me ao seu quarto, que fica no andar superior, ainda que antes estivemos conversando um bocado à lareira, matando a fome com um pouco de queijo e pão e bebendo um copo de vinho do país. Quando comprovei o estado em que se encontrava a moça, o meu coração sofreu uma grande impressão. Tinha 17 anos, ainda na flor da sua juventude, e parecia que lhe caíram em cima todas as calamidades do mundo. E dizer que não havia um mês tínhamos ido com ela à feira da Forca Velha, em Sigueiro, onde ainda se encontrava perfeitamente de saúde. Era tal a sua palidez que parecia meio morta. Os seus pais comentaram-me que já tinham chamado o médico, e que viera o sábado à noite, havia 3 dias. Segundo me informaram, o médico disse-lhes que a sua debilidade e consequente palidez poderia ter-se devido a uma perda de sangue, como se tivesse tido uma hemorragia muito forte nas horas prévias. Aquilo era impossível, asseguraram, porque ainda não tinha chegado a sua época de menstruação, e a menina não tinha saído de casa na última semana, desde que começou a pôr-se assim. Uma das coisas que mais me estranhou, apesar de não conhecer a medicina, foi que o médico não soubera dar uma explicação lógica ao que tinha. E o mais curioso era que a menina não deixava de rasgar-se o dorso da mão, entre o polegar e o indicador. A árvore das almas. Essa é uma lenda urbana muito antiga, perdida no tempo, que uma senhora me contou quando eu era pequeno. Espero que gostem. Por volta de 1845, em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, havia essa lenda urbana sobre a árvore das almas. Tal árvore ficava em um bosque atrás da cidade, ela era enorme e oca. Tinha uma passagem imensa onde as pessoas podiam entrar dentro. Nessa época acreditava-se que a árvore era abrigo para centenas de almas de mulheres às quais a origem é desconhecida. Acreditava-se também que elas eram as guardiãs da cidade, mantinham os maus espíritos longe e ajudavam a cidade a prosperar. Uma vez por ano, na sexta-feira santa à meia-noite, elas saíam da árvore para uma procissão pela cidade. Caminhavam por todas as ruas da cidade, cada uma com sua vela na mão dando sua benção. Os moradores, por sua vez, em respeito às mulheres, deveriam ficar dentro de casa, com as janelas e cortinas fechadas até que a procissão terminasse. Em uma dessas procissões, uma garota da cidade resolveu olhar pela janela. Ela ficou maravilhada, centenas de mulheres vestidas de branco, com uma vela grande na mão, recitando algo que não se podia ouvir. Ela notou que as mulheres não eram seres comuns, pois seus corpos eram transluzentes e luminosos. Maravilhada com o que via, ela abriu sua janela, saltou e foi seguindo as mulheres. Quando a procissão terminou, as mulheres voltaram para o bosque. A garota hesitou um pouco em segui-las, mas pensou, se já foi tão longe, era melhor ir até a árvore. De longe e atrás de alguns arbustos ela avistou a árvore e as mulheres foram entrando dentro e desaparecendo. A última mulher da fila parou antes de entrar, virou-se para a garota e olhou-a nos olhos e começou a andar em sua direção. A garota, por alguma razão, não sentiu medo e esperou o fantasma se aproximar. A mulher lhe estendeu a vela. Um presente por sua coragem, disse a fantasma sorrindo. Obrigado, respondeu a garota sem reação. A mulher voltou para a árvore, antes de entrar olhou a garota novamente e desapareceu. Quando a garota olhou de novo para a vela, esta tinha se transformado em um fêmur. Assustada, ela correu para casa e contou a seus pais o que havia ocorrido.
Os pais, muito preocupados, a mandaram de volta ao bosque e disseram que ela deveria enterrar o fêmur debaixo da árvore, pois eles não queriam um osso humano em casa. A menina foi vista pela última vez entrando no bosque. Suas pegadas podiam ser vistas até a árvore, mas ali ela não estava. Diz a lenda que a garota pode ser vista durante a procissão. Ela vai levando sua vela, no último lugar da fila das mulheres fantasmas. Muito obrigado, meus queridos amigos assombrosos e sombrios. Até o próximo vídeo.